Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Viemos aqui, né, trazer de novo mais um dia de operações para vocês. No caso, hoje a gente vai rever a operação do dia 4, né? Aqui o dia já virou, dia 5 aí já no calendário. Já antecipando para vocês, né? Hoje o mercado despencou e a gente ficou com o violino, né? A gente acabou trazendo o violino para casa, como eles costumam dizer o jargão no mercado. Vocês podem ver aqui, eu fiz a operação nessa região daqui e o mercado veio me tirar aqui, depois derreteu, né? Eu não sei se tinha alguns dados econômicos, a agenda estava meio fraca, porém tinha os indicadores para sair por volta de 10h30. Derreteu bastante, a gente olhando aqui tocou perto da máxima histórica, né? Não conseguiu romper e derreteu. Sem mais, né, intervalos aqui, a gente já vai pro vídeo da operação de hoje, tá bom? Como sempre aqui eu já vou colocar a velocidade acelerada e com a velocidade reduzida. Com velocidade acelerada e com som mutado por causa de ruído, né? Caso vocês ouvirem algum barulho de fundo aí é porque tá arrumando um temporal, mas tranquilo. E dá play aqui. Vocês podem observar que o mercado ele tinha feito uma primeira pernada de baixa, né? Provavelmente eu vou parar de tentar pegar esses trades de rompimento. Eles são muito arriscados, vamos dizer assim. Mas o mercado realmente estava caindo muito forte, muito pesado, vamos dizer assim, com as correções muito curtas, né? Assim que ele deu o sinal, eu não esperei por um pullback, né? Talvez o correto tivesse sido esperar ele formar aqui uma segunda estrutura. Mas enfim, né? Talvez, como eu disse, devido pode ser só impressão minha, mas ele está um pouco errático. Quando ele dá essa confirmação dessa última barra, eu decidi tomar risco. Um pouco mais para frente, vocês vão observar aqui que eu ajusto o stop um pouquinho para ele sair dessa zona um pouquinho mais volátil aqui. Porém, mesmo assim, ele foi lá, né, capturou a liquidez da região para depois seguir, como eu mostrei para vocês. Foi um trade demorado, tá? Basicamente aí uns 20 minutos mais ou menos, até ele conseguir me retirar da operação, para depois ele cumprir até o alvo, ou seja, você acerta a leitura, porém você erra o time de entrada, correto? Faz parte, né, do mercado. É uma das dificuldades, principalmente para os iniciantes, identificarem, né, o movimento do mercado, como é o caso da tendência, como eu disse. Eu hoje com certeza não faria compras, tá? A menos que ele me desse uma estrutura para isso. Porém, o meu time ainda foi errado, ou talvez nesse momento aqui era próximo ali do mercado à vista, né, uns 9,40, talvez ele tivesse bastante volátil, mas normalmente esse tipo de movimento aqui ele já daria a meu favor, né? Normalmente, porém hoje ele veio retestar aqui. Eu até vou reajustar aqui o stop, né? Para tentar dar um pouquinho de folga para ele trabalhar essa correção, mas não foi suficiente. Ele voltou para me stopar e depois que ele continuou ali seguindo a trajetória dele. Porém, né, o importante nesses dias é você manter o seu risco controlado, que ao longo do prazo a gente acredita que a estratégia aliada ao risco-retorno vai nos trazer um retorno positivo, correto? Acho que vai ser nesse momento que eu ajusto aqui o stop um pouquinho. Eu imaginei que ele ia vir testar aqui um pullback nessa região para depois voltar a cair, porque realmente ele estava muito pesado, as correções aqui, os movimentos de alta estavam muito curto, né? Esse é um tipo de feeling, né? De aquele sentimento que você vai adquirir só com bastante horas de tela, tá bom? Não é da noite pro dia que vocês vão pegar essa noção, né? Vamos dizer assim. Então vocês têm que ser treinar de forma mais objetiva possível, tá bom? Depois de muito tempo, né? Você olhando o mercado, isso vai ser natural. Vocês vão desenvolver essa habilidade de forma natural. Porém, mesmo assim, não foi suficiente. Talvez o meu time ali eu fui muito precoce em ter entrado logo no rompimento, imaginando que ele ia continuar a andar reto. Porém, eu fui infeliz aqui, que ele veio,
brigar na região aqui de VWAP para depois continuar o valor. Depois continuar o valor, não, desculpa. Depois continuar a tendência de baixa, correto? Ele ainda vai brigar um pouquinho, eu vou ajustar ali o meu stop para ver se eu conseguia ganhar mais uns 50 pontos aqui de margem só para ele trabalhar. Mas ao mesmo tempo, depois que ele vencesse essa barra aqui, já não era mais interessante eu ficar na operação, correto? Ele chega aí, tocar aqui na região e volta a corrigir quase 50%. Porém, ele foi lá me retirar da operação para depois ele cumprir o movimento. Então, faz parte, né? Se a gente soubesse onde ele vai parar, onde ele vai andar, a gente colocaria as ordens bem nesses locais. Porém, o que a gente faz é uma estimativa. A gente tenta trabalhar o mais provável, vamos dizer assim, para a gente trazer resultados positivos do somatório das operações ao longo do mês, do ano, das semanas, né? Então, é o que a gente tenta fazer. Nesse momento aqui, eu achei que ele já ia vir para romper de novo. Iria confirmar a minha leitura, né? Apesar que ele fez esse movimento contra aqui a minha posição, que normalmente não é muito agradável aos olhos, de você ficar passando calor, como a gente costuma dizer, né? Porém, faz parte. Não tem outro jeito de participar do mercado se não for dessa forma. Algumas operações vão andar lindamente a seu favor, outras nem tanto, né? Então, isso cabe a gente a tentar refinar o operacional para evitar esse tipo de operação, porque quando você tiver pesado, isso aqui vai machucar muito. Como vocês podem ver aí no Instagram, tem algumas operações que eu operei pesado. Esse tipo de operação maltrata a gente. E como eu estou fazendo uma operação só no dia, eu estou encerrando o dia com um apenas. Porém, se fosse um outro dia normal, né, na minha conta pessoal, provavelmente eu entraria aqui de novo, tá? Porque a tendência era muito forte. Eu entenderia que aqui ele só foi me violinar mesmo e aqui eu já tentaria um alvo de 2 para 1. Então, pagaria esse stop que eu tomei aqui e sobraria uma quirela aqui para deixar a gente positivo, tá bom? Retornando aqui, como eu disse para vocês, não sei porque ele ficou dessa forma. Tem linhas, gráfico de linhas. Queria ter mostrado para vocês aqui por quê. Será que vai ser Renko? Mostrar em Renko. Eu não sei por que ele saiu do gráfico aqui. Queria ter mostrado no gráfico P, igual o gráfico que eu opero. Vamos pôr aqui 20P. Que loucura, eles mudaram alguma coisa aqui no Profit aqui do PC, que ele não tá na configuração normal, tá? Ele tá ficando em gráfico de linhas. Mas enfim, isso aqui depois eu olho pra vocês, tá bom? Não sei por que raios ele tá ficando dessa forma, não. Normalmente a gente coloca ele range, tá? Vou ver aqui 64. Ele era para ficar algo próximo disso aqui. Não sei por que ele tá fazendo isso aqui, mas enfim, depois eu corrijo. Vamos voltar aqui pro convencional mesmo, que é o que a gente sempre tá usando. Seria o de candles. Só para concluir aqui para vocês que, como eu disse, né, anteriormente, ele foi. Deixa eu pegar a seta aqui. Ele foi. Eu fiz aqui a venda em direção, em concordância com o movimento do dia. Ele não reverteu. Me tirou da operação e depois continuou andando. Correto? Enfim. Aqui só mostrando para vocês, né? Voltando aqui. Conta do desafio e a conta simulador, como eu gosto sempre de mostrar. E aqui, né, o relatório personalizado. Como eu disse, o dia já virou. Já é dia 5 e essa operação é referente ao dia 4.
Tomei um stop aqui correspondente a 410 pontos, certo? Então a gente já vai preencher o relatório aqui de hoje. O segundo stop do mês. A gente começou, como se diz aí, a gente começou com o pé, entre aspas, né? Para quem não gosta, é mesmo o pé esquerdo, sinônimo de azar, como diz o ditado popular, né? Nada a ver com política, obviamente. Do dia de hoje, a gente operou aqui dia 4. Vocês podem ver aqui que ele pediu para rever, porque meu índice de assertividade caiu para baixo de 33%, né? Normalmente eu configurei a planilha para ela exigir da gente um pouquinho de índice de assertividade acima de 50%, tá bom? Operação dia de hoje, um ponto, uma operação. Quanto que ele andou, o máximo que ele andou, quanto a minha posição ali, menos 410. E o máximo que ele andou a favor do meu trade, 105 pontos. Lembrando que esses 105 pontos aqui pode ter um pouquinho de erro, né? O ideal é a gente pegar no mesmo dia, como o dia já virou, pode acontecer aquele erro. Aqui o relatório, né, emocional, como foi o dia, né? Eu tinha dormi bem, tinha alguns compromissos, dormi bem, tinha alguns compromissos no trabalho, porém nada que me atrapalhasse durante a sessão da manhã do mercado. Tanto é que aquela operação ali durou cerca de 30, 40 minutos, eu consegui acompanhar tranquilamente, tá bom? Eu tinha calibrado a frequência, tinha confluência, tinha confluência, os indicadores estavam a favor, tinha risco retorno, também tinha risco retorno, teve gatilho, o gatilho aqui é a perda da mínima. Eu tô quase parando de operar, que eu opero normalmente o pullback, né, e a perda de mínima. Perda de mínima não no sentido da mínima do dia, esse tipo de coisa, mas seria uma confirmação do pullback, né? No caso, um exemplo, o caso de topo, ele fez esse movimento assim, ó. Deixa eu voltar pro gráfico, vai ficar mais fácil explicar para vocês. Seria o pullback, como eu já fiz aqui um dia, o pullback, imagine que aqui fosse uma média, vai ficar mais fácil. Exemplo de venda. O pullback é quando ele vem, toca aqui no indicador, esse aqui é o pullback. Então a pessoa compra onde está aqui e joga o stop aqui para trás. Depois ele segue o movimento. Então quando eu compro nesse ponto aqui, ó, já é a confirmação do pullback. Então esse tipo de operação provavelmente eu vou diminuir, tá? Que é isso que eu estou marcando aqui, ó, nesse ponto aqui. Quando eu pergunto se tem pullback, quer dizer, eu peguei ele aqui ou eu peguei ele aqui, correto? Então é a mesma operação, porém, né, pegando em pontos diferentes. Lembrando que essa segunda, ela tem um stop mais caro, normalmente ela é um pouco mais arriscada, ela é mais agressiva, tá bom? Só para vocês entenderem ali o que eu tô marcando na planilha. Então, foi uma operação de pullback? Eu estou considerando que não. Porque é quase uma perda de máxima ou de mínima ali, uma confirmação. E eu olhei o calendário econômico, sim, consegui visualizar o calendário econômico. Aqui, né, a gente começou a entregar um pouquinho do lucro do ano passado, mas é renda variável, né? Se fosse renda fixa, ninguém precisava se preocupar. Ficava aí com seu 1% ao mês. Aqui a gente já vai para outra planilha que a gente preenche aqui, que já é de controle de imposto, né? A DARF. Vou pegar aqui para vocês a nota de corretagem consolidada, aqui do dia 2 que a gente operou. Eu lancei ele 50 centavos, está correto. Do dia 3 eu lancei 78,50, está correto. E hoje, dia 4, né? Vocês podem ver aí um contrato. O ajuste, o preço que a gente entrou de entrada, saída, tudo certinho.
o stop de hoje. Então ficou em 82,50. Menos 82,50. Esse aí é o dia de hoje. Estamos aí já negativo no mês entre 160 reais. Foram dois stops bem salgados, tá? Talvez a gente tentasse ser um pouco mais criterioso aí ao longo do mês, porque em sequência assim é meio complicado, né? Por exemplo, amanhã eu tentar operar, eu tenho que tentar pegar pelo menos uma operação aí de 500 pontos ou mais um pouquinho para a gente tentar equilibrar um pouco, né? Mas isso aí, entre eu querer e o que o mercado vai me dar de oportunidade, são coisas completamente diferentes, né? A gente não faz o que a gente quer aqui, a gente trabalha com as oportunidades que o mercado dá, tá bom? Então, só salvar aqui de novo. Lembrando que esse mês a assertividade está bem ruim já. E no total a gente caiu para 64% de assertividade. Porém, como esses dois stops aqui foram um pouquinho mais salgados, já começou a trazer um pouco os resultados para baixo, tá bom? Em análise prévia aqui, né? O risco retorno dá para melhorar um pouquinho. Talvez eu vou parar de operar essas operações, como eu disse, de confirmação, que o risco retorno delas fica bem prejudicado. E o gatilho tá tendo, o calendário econômico eu tô trazendo a média para cima. Bom, pessoal, aqui já tá tarde, né? E a gente conseguiu aí cumprir com mais um dia do relatório. Amanhã a gente vê se a gente consegue capturar melhores oportunidades, né? Deus abençoando. No mais, amanhã a gente se vê no gráfico.